das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Graça e a paz para todos, amados, amém? Eu trago um abraço de toda a membresia da Igreja Batista Torre Forte em Rio das Ostras. Que Deus possa estar abençoando poderosamente os irmãos. Pedi uma palavra ao Senhor para trazer esta noite neste lugar, uma palavra específica de Deus. E Deus falou ao meu coração para trazer essa palavra. Eu tinha perguntado a uma irmã aqui se vocês tinham trabalhado com algum tema durante esses dias de festa. Ela me disse que não, mas que vocês têm profetizado este ano um coração mais próximo de Deus. Não é isso, pastor? Então nós vamos falar hoje sobre alguma coisa que pode impedir do nosso coração estar mais próximo de Deus. Nós vamos falar sobre ídolos do coração. O nosso coração é uma fábrica natural de ídolos. Então nós vamos ler o texto sagrado da palavra de Deus, Ezequiel 14, de 1 até o versículo 6. Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre eles têm diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, dize a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos e dai as costas a todas as vossas abominações. Deus, ele fala aqui dos ídolos do coração. Os anciãos, os líderes do povo de Israel. Israel estava no exílio e eles não tinham ídolos, materialmente falando, ídolos visíveis, mas eles tinham ídolos entronizados dentro de seus corações. Eles foram interrogar a Deus através do profeta. E quando eles foram interrogar a Deus através do profeta, Deus, que não vê como o homem vê, porque o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração, disse: eles não podem me interrogar. Eles não podem me pedir nada, eles não podem pedir a minha orientação, porque eles têm ídolos entronizados em seus corações. E a palavra de Deus diz: convertei-vos, do hebraico chuve, retornar, volte. Voltar da onde? Voltar, retornar para Deus e sua palavra, abandonando os ídolos, com imagem ou sem imagem, com escultura ou sem escultura, tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração é um ídolo. Amém? E a palavra de Deus continua dizendo de forma bem clara: porque ter um ídolo no coração entristece a Deus e abre as portas para que o mal entre nas nossas vidas. O apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Corinto, no capítulo 10, versículo 19 e 20. Ele diz assim: que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Quando o pastor dá a bênção apostólica no final do culto, ele diz o quê? Que a graça, o amor e a comunhão seja com todos nós. Ou seja, que a coinonia do Espírito Santo seja com todos nós. Ou seja, o Espírito Santo, ele quer ser o nosso coinonós, ele quer ser o nosso sócio, ele quer ser o nosso parceiro, ele quer ser o nosso companheiro, ele quer ser o nosso cúmplice.
E é por isso que nós não podemos ter outro tipo de associação com outro tipo de espírito estranho. Nós não podemos levantar ídolos em nossos corações. Mas, pastor, nós não somos idólatras, nós não temos imagens, mas nós não estamos falando da idolatria visível. Nós estamos falando de uma idolatria invisível, que traz impureza ao nosso coração, que impede do nosso coração estar lado ao lado com o coração de Deus. Levítico capítulo 26, versículo 1. Deus já tinha dito para o seu povo: não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Mas o profeta Ezequiel, através da revelação de Deus, e também o apóstolo Paulo, nos trouxe uma revelação de que a idolatria não é algo somente visível. A idolatria pode ser algo invisível. E é por isso que em todas as listinhas de pecados de Paulo, ele colocava a idolatria. E ele veio a ensinar para a igreja que idolatria é muito mais do que se curvar diante de algo visível. Tanto que em Colossenses, capítulo 3, versículo 5, o apóstolo Paulo nos ensina assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aí ele diz: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Ou seja, que é adoração a ídolos. Ou seja, a prostituição é um ídolo. A impureza é um ídolo. A paixão lasciva é um ídolo. O desejo pervertido maligno é um ídolo. A avareza é um ídolo. Ídolos invisíveis, mas são ídolos que podem ser entronizados em nossos corações. Ídolos que têm que ser derrubados. Ídolos que precisam ser destruídos, completamente destruídos. Portanto, nós observamos aqui, sejam pessoas, sejam objetos, seja o que for. Hoje em dia se fala muito do culto à personalidade. O culto à personalidade é uma idolatria. E nós temos que olhar atentamente para aquilo que a palavra de Deus está nos mostrando. Existem personalidades que são cultuadas direta ou indiretamente. E se nós quisermos estar mais próximos do coração de Deus, nós temos que estar com o nosso coração puro, sem ídolos entronizados dentro dele. Amém? Uma história que eu quero trazer aqui para você essa noite. Uma história interessante. Abraão e Isaac. Às vezes nós lemos e entendemos assim: Abraão passou por um simples teste. Mas foi muito mais do que um simples teste. Nós olhamos na palavra de Deus que Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade. A Bíblia diz em Gênesis 18, 19, que em Sara já havia cessado o costume das mulheres. A Bíblia diz em Romanos 4, 19, que Abraão já era amortecido na carne. Eles não podiam gerar filhos. Houve um milagre duplo em Sara e em Abraão, aonde veio o filho da promessa, Isaque. No desenrolar da história que você já conhece, Agar, Ismael, toda aquela situação difícil para Abraão, que teve que mandar embora a segunda concubina, a esposa de segunda classe que ele tinha, juntamente com o seu filho, e teve que ficar com Isaac, e quando Isaac nasceu, ele ficou deslumbrado, ele ficou maravilhoso. Eu, com 100 anos, consegui alcançar a promessa de Deus, e o apóstolo Paulo diz, em Romanos 4, 19, 20, falando dele: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e da idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Amém? E nós observamos no texto de Gênesis capítulo 22, atentamente, o que é quebrar um ídolo
invisível. Por que que Deus colocou Abraão naquele teste que muitas pessoas não compreendem? Deus mandou ele matar seu filho? Não, Deus não mandou ele matar o filho dele. Deus mandou Abraão matar um ídolo chamado Isaque. Amém, igreja? Diz assim o texto sagrado, Gênesis 22, a partir do versículo 1. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, oferta totalmente queimada, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse ele a seus servos: esperem aqui embaixo, com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá em cima, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Eu acho que esse voltaremos aqui, ele não disse voltarei, é um detalhe, ele disse voltaremos. Ora, ele sabia que ele estava subindo lá para sacrificar o filho dele. Por que ele disse voltaremos? Será que é para não deixar os servos dele nervosos? O pai da fé estava com sua fé em ação. Voltaremos para vós. Talvez ele já tivesse tendo ou recebendo um discernimento do que Deus queria dele. Mas ele foi até as últimas consequências. A Bíblia diz no versículo 6: tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levantava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis aqui, meu filho. Eis-me aqui, meu filho, perguntou-lhe Isaque. Aqui está o fogo, e aqui está a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Aí respondeu Abraão: Adonai Irê, o Senhor proverá. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Por isso que os grandes comentaristas dizem que esse texto é uma tipologia de Jesus Cristo. E nós observamos claramente que o texto prossegue dizendo, versículo 9: chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar seu filho. Quando Abraão levantou o cutelo, no momento em que ele levantou o cutelo, Deus olhou para ele e falou assim: você acabou de matar o ídolo Isaque. E a Bíblia continua dizendo, quando ele levantou o cutelo e foi descer a mão para perfurar o coração do seu filho, lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Poxa, quem de nós não gostaríamos que Deus falasse assim com a gente, né? Eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus. Repita comigo: pois agora sei que temes a Deus. Portanto, não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Então Abraão tomou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar Adonai Irê, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor,
É interessante quando Deus diz isso, né? Jurei por mim mesmo. Ele não tem por quem jurar. E ele diz assim, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Quando o pastor chega aqui e pergunta, quem quer bênção aí? Alguns irmãos falam assim, eu quero bênção, pastor. Bênção eu quero. Bênção é comigo mesmo. Mas nós não paramos para analisar o que seria bênção. Da mesma forma, o que seria maldição. Bênção é multiplicação, querido. Deus abençoou a humanidade e disse, multiplicai-vos. Jesus abençoou os pães e os peixes, e os pães e os peixes multiplicaram. Você vai observar que a palavra bênção está quase sempre associada com multiplicação. Da mesma forma, maldição é diminuição. Maldição é subtração. Então, quando estamos debaixo de bênção, começa tudo a se multiplicar. Quando estamos debaixo de maldição, começa desaparecendo tudo. Desaparecem as coisas de nossas mãos. E vem a pergunta, estamos dispostos a renunciar, a sacrificar nossos ídolos, sejam eles pecados, pessoas ou objetos. Deus transformará a bênção, que por causa da nossa idolatria virou maldição, em bênção novamente. E Deus devolverá a bênção com a lição de que a bênção nunca poderá estar acima do abençoador. Você pode dizer amém? Repita comigo, a bênção nunca pode estar acima do abençoador. E nós observamos a palavra de Deus dizendo, no mesmo profeta Ezequiel, capítulo 11, versículo 19, 20 e 21. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e os executem. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração se compraz em seus ídolos detestáveis e abominações, eu farei recair sobre sua cabeça as suas obras, diz o Senhor Deus. Deus está falando ídolos. Estes homens têm ídolos em seus corações. Filho do homem, que direito têm eles de me consultarem? Que direito têm eles de ouvir a minha voz, enquanto têm ídolos entronizados em seus corações? Os ídolos transformam os nossos corações em corações de pedra. E o mesmo profeta que usou a expressão ídolos do coração, também fala do coração de pedra dos idólatras. Porque o coração ele se torna petrificado. Não conseguimos mais perdoar. Por isso, não conseguimos mais chorar. Está indo embora as nossas lágrimas. As lágrimas estão indo embora. Está tudo ficando natural demais. Está tudo ficando normal demais. As lágrimas estão indo embora. Estão indo embora. Estão se secando de nossos olhos. Nós precisamos rever tudo isso. Nós precisamos derrubar o ídolo, para que o demônio que está escondido por trás deste ídolo caia também. E a palavra de Deus nos mostra então o seguinte: primeiro, os ídolos que são pecados precisam ser confessados e renunciados. Os ídolos que são pessoas continuarão recebendo o nosso amor, mas não mais ocuparão o primeiro lugar em nossos corações, para deixarem de ser ídolos e serem apenas pessoas a quem amamos e queremos bem. E em terceiro lugar, os ídolos que são objetos, por mais valiosos que sejam,
serão apenas objetos, bênçãos de Deus, que vamos administrar sem nenhum materialismo e sem nenhum amor ao dinheiro. Nós precisamos sacrificar hoje o nosso Isaac. Precisamos meditar agora. Tenho eu colocado no meu coração alguém ou alguma coisa no lugar que é de Deus, o primeiro lugar? Tenho eu feito isso? Quais são minhas prioridades hoje? Quais são os meus valores, na minha escala de valores hoje? Aonde está Deus? Aonde está o reino de Deus? Aonde está o Senhor? Aonde Ele está? As ações vão demonstrar se aquilo que nós estamos falando é aquilo que nós estamos vivendo. Se aquilo que nós estamos vivendo é aquilo que nós estamos falando. Isaías 23, 29 diz: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Então a palavra de Deus esta noite está aqui como fogo e como martelo. Fogo para queimar todo o mal, martelo para quebrar o coração de pedra e destruir o ídolo, seja ele visível ou invisível. Os nossos corações são fábricas de ídolos. E Deus está dizendo, precisamos jogar por terra os ídolos. O apóstolo Paulo fala da idolatria entre as obras da carne. Precisamos analisar agora mesmo. Por um minuto, pense. A nossa vida fica travada. Deus não aceita ouvir as nossas orações, ou Ele até ouve, mas não responde. Nós ficamos congelados, paralisados, tudo para na nossa vida. Deus, em todos os momentos bíblicos, Ele orienta a olhar para frente. Aquele que colocou a mão no arado, não olhe para trás. Deus não se agrada àqueles que retrocedem, mas existe um momento na Bíblia em que Deus fala para uma determinada igreja da Ásia Menor: pare e lembra-te de onde caíste e volte ao primeiro amor. Existe um momento na palavra de Deus em que Deus manda nós pararmos e voltarmos procurando aonde nós tropeçamos, aonde nós caímos. E se realmente tem algum ídolo no nosso coração, se eu quero ter um coração próximo do coração de Deus, como puro o coração de Deus é, puro será também o meu coração. Sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. E nós podemos entrar aqui e juntamente com os anjos cantar sem parar: Kadosh, 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 Adonai Tsevaot. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Mas o que adianta cantarmos isso com os nossos lábios, mas tendo ídolos em nossos corações? E Jesus falou para os religiosos de sua época: vocês me honram com os lábios, mas vossos corações estão distantes de mim. Porque há ídolos que querem se entronizar em nossos corações. Quarta-feira passada, a célula dos adolescentes foi na minha casa, na minha própria casa. E eles cantaram o primeiro louvor. E eu deixei eles cantando. Tinha uns 3 cantando e alguns quietos, de cabeça baixa. Eu falei: muito bem, vocês já fizeram o velório de Jesus. Agora vamos fazer o culto da ressurreição do Senhor. O velório vocês já acabaram de fazer. Muito obrigado por esse velório. Jesus morreu, amém, foi ressuscitado. Mas agora a gente vai lembrar que Ele levantou o 3º dia. Então agora nós vamos louvar. Eu tenho alguns parentes que trabalham em hospitais, eu falei para ele, ou que já trabalharam. E existem 2 palavras que as pessoas falam quando chegam no hospital. Uma é Jesus, a outra é mamãe. Mamãe, eu tinha que ter te ouvido, então Jesus, me perdoa. O lugar onde se mais faz votos e pactos é no hospital. Me tira daqui que eu vou te servir fielmente.
Oh, Senhor, eu vou mudar a partir de hoje. Né? Eu falei, qual é o crédito que nós temos se a nossa adoração não passa disso? Eu falei para eles, eu vejo vocês gritando quando o Neymar faz um gol. E vocês não adoram a Deus com a mesma empolgação. Eu vejo vocês. E a Bíblia diz, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos perceber que se alguma coisa está secando, alguma coisa está paralisando, se eu não estou conseguindo ouvir a voz de Deus, porque Jesus, Ele nos orientou, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Mas eu entro dentro do meu quarto, eu ouço pernilongo, eu ouço mosquito, eu ouço as pessoas falando na rua, mas não ouço a voz de Deus. E nós precisamos parar para ouvir a voz de Deus, porque Deus está falando assim, derruba o ídolo que está aí dentro, quebra esse ídolo, destrona esse ídolo. Muitas das vezes, amados, você observa em vários shows seculares que tem por aí, pessoas se levantando, quando seus ídolos cantam, eles dão um grito e caem e desmaia. Cai lá. Eu nunca vi na adoração alguém, oh Jesus, cai desmaiado. Jesus, eu te amo. Cai desmaiado. Lá fora tem um bocado de gente desmaiando pelos seus ídolos que não vão fazer nada por eles. É impressionante as pessoas montarem barracas, ficarem sem tomar banho vários e vários dias para comprar um ingresso, sem nenhuma higiene, no mínimo, e ali para poder pegar os primeiros lugares para verem seus ídolos. Eu sei, existe uma forma de falar ídolo tentando tirar o sentido pejorativo da palavra ídolo, mas ídolo sempre vai ser ídolo. Sempre vai ser ídolo. E é um grande perigo, sabe? Nós temos eclesiólatras, é um grande perigo, nós temos bibliólatras, é um grande perigo o templo ocupar o lugar do Deus do templo. Por isso, Deus está essa noite falando com você. Deixa o seu Isaac no altar. Sacrifique o seu Isaac. Seja lá o que for, pecados, pessoas, objetos, não importa. Deus não vai repartir a glória dele com ninguém, nem com nada. Ele é a única estrela que precisa e tem que brilhar no meio da casa de Deus. Importa que Ele apareça e que nós venhamos desaparecer. Importa que o sol da justiça brilhe. Importa que Ele prevaleça, para que nós possamos fazer a diferença. Para que não sejamos mais uma porta aberta. O apóstolo Paulo orava, orem para que uma porta se abra, para que eu possa começar a falar do Evangelho com alguém. Porque se uma porta não se abrir, como eu vou entrar e falar? E esse é o apelo de Jesus para a igreja dos últimos dias, Apocalipse capítulo 3, versículo 20. E Jesus falou, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e eu cearei com ele e ele ceará comigo. Então Jesus está falando das nossas casas mesmo. Eu estou na porta e bato, na casa de vocês. Jesus está falando com a igreja de Laodiceia. Você pode até usar esse versículo para evangelizar se você quiser, mas não se esqueça que essas palavras não foram faladas para o mundo. Essas palavras de Apocalipse 3:20 foram faladas para nós. Eu estou batendo na porta da tua casa, deixa eu entrar dentro da tua casa. Ele está falando, a igreja de Laodiceia é a 7ª igreja. Ele deixou para falar isso com a última igreja. E até para a igreja mais materialista, até para a igreja mais fisicamente sem Deus. Por que eu digo sem Deus? Porque Jesus estava do lado de fora da igreja. O culto comendo solto.
Glória a Deus, aleluia, louvor, mãos levantadas, mãos abaixadas. Um para lá, outro para cá. E Jesus do lado de fora da igreja. Eu fico imaginando Jesus na porta da igreja, olhando para dentro da igreja. Deixa eu entrar aí dentro. Vocês estão adorando a quem? Eu estou aqui do lado de fora. Eu estou na porta batendo, querendo entrar. Deixa eu entrar aí dentro. Sabe, existe uma heresia que o diabo tem tentado trazer para as nossas mentes. Nós podemos ser crente mais ou menos. Não é? Nós podemos ser crente em cima do muro. Mas Jesus falou que quem não é por mim, é contra mim. Ele falou para essa mesma igreja, seja quente ou seja frio. Porque se você for morno, eu vou te vomitar da minha boca. É uma figura de linguagem, obviamente. Mas eu entendo que as pessoas vomitam quando passam mal. Quando ingerem uma coisa que lhes faz mal. Aí elas vomitam. Para Jesus falar assim, vou vomitar você, ele está falando assim, o meu corpo está me causando náuseas. Enjoo. Ele não falou isso para todas as igrejas. Eu estou passando mal. Estou quase vomitando. Porque essa água morna está me fazendo mal. E às vezes nós pensamos, não, tudo que nós precisamos é o dinheiro. Mas não é, porque essa igreja tinha dinheiro. Laodiceia era uma cidade rica. Houve um terremoto naquela época, e a única cidade que não precisou de dinheiro do governo romano para se reconstruir foi Laodiceia. Era uma cidade onde tinham pessoas muito bem de vida. Não melhor do que a sua, né? Porque hoje em dia a tecnologia nos permite viver muito melhor do que as pessoas daquela época. Mas levando-se em conta isso, eles viviam muito bem. Usavam as melhores roupas, viviam muito bem. Mas Jesus revelou, na verdade, vocês estão nus e precisam de iluminação. Então eu quero dizer para você, o diabo quando fala, ele nos coloca para baixo. O Espírito Santo quando fala, nos coloca para cima. Quem está falando nesse lugar essa noite é o Espírito Santo. E o Espírito Santo está aqui para te colocar para cima. O Espírito Santo está revelando aqui o que nós precisamos para crescer. Está revelando para mim, a cada dia, Ele não dá toda a revelação que nós queremos. Por isso que está escrito na palavra, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Por quê? Porque em cada passo que eu der, é como se a lâmpada estivesse amarrada nos meus pés. Vai vir uma luz. Em cada passo que você der, vai vir uma luz sobre a tua vida. Lâmpada para os teus pés é a palavra de Deus. Você entrou aqui hoje. Você não sabe o que o inimigo fez para que você não entrasse aqui hoje. Porque todas as vezes que você entra aqui, de alguma forma você será influenciado. É por isso que está escrito que as más conversações corrompem os bons costumes, mas as boas conversações trazem edificação. É por isso que está escrito, não sai nenhuma palavra torpe da vossa boca, mas somente palavras que promovam a edificação. Então vamos destruir os ídolos que querem ser entronizados dentro do nosso coração. Olha, um filho pode ser um ídolo, uma esposa pode ser um ídolo, um marido pode ser um ídolo, um pai, uma mãe pode ser um ídolo, um automóvel pode ser um ídolo, uma moto pode ser um ídolo, um jogador de futebol, um cantor famoso pode ser um ídolo, um time de futebol inteiro pode ser um ídolo, tudo pode ser um ídolo, depende do lugar que ele ocupa no seu coração. O primeiro lugar é de Deus. Precisamos atentar para isso. E eu queria pedir que você se colocasse de pé agora. Vou tentar louvar. Enquanto nós estivermos cantando esse cântico, mesmo no lugar onde você está, ou aqui na frente, eu não sei como vocês fazem, ou no seu banco, eu não sei como você faz. Você vai orar a Deus. Agora seja sincero. Sabe? Você sabe o que significa a palavra sincero? A palavra sincero quer dizer sem cera. Ou seja, sem máscara de cera. Porque os atores de teatro, eles faziam máscaras de cera e colocavam em seus rostos. Então, quando tiravam as máscaras, eles ficavam sinceros. Sem cera, sem máscaras. Jesus falou,
Vocês não podem ser hipócritas. E a palavra hipócrita quer dizer ator de palco. Nós não somos atores de palco. Nós estamos aqui para abrir o nosso coração, quebrar todo o nosso orgulho. Sabe, o verdadeiro amigo não é aquele que sempre fala sim, 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 sim. Nós que somos pastores, nós sabemos, a gente fala sim, 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 sim. No dia que o pastor fala não, eu vou embora daqui porque ele me disse não. Por que ele me disse não? Ele não falou que era meu amigo. Olha, o grande amigo fala não quando você precisa ouvir não. Quando você precisa ouvir não, você tem que ouvir não. Não prossiga se você ouvir um não. Permaneça. Paulo diz para a igreja de Colossos: seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. O shalom de Deus, a paz de Deus, é um juiz, um árbitro que julga se eu devo continuar ou não. Se eu devo prosseguir ou não. Enquanto eu estiver louvando, eu queria que você, em nome de Jesus, falasse para Deus: Pai, remova do meu coração agora. Porque às vezes, irmãos, nós recebemos a bênção, ganhamos bons salários, ganhamos cargos altíssimos, mas não sabemos lidar com o poder. Eu vou dizer para você que o dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo senhor. Eu vou dizer para você que o dinheiro é bênção de Deus. Você já imaginou essa igreja aqui construindo ONGs, construindo lugares, escolas para nossos filhos estudarem com professores 100% evangélicos, santos de Deus? Já imaginou essa igreja construindo lugares para colocar e tratar as pessoas, centro de recuperação? Então, o diabo não quer que nós tenhamos dinheiro. Aí as pessoas falam assim: não, mas o Diego vai nos destruir. Dinheiro não destrói. O que destrói é o amor, é o dinheiro, que é a raiz de todos os males. Se dinheiro fosse tão ruim, você não trabalhava para ganhar dinheiro, você trabalhava de graça. Olha, eu profetizo um salário de no mínimo de 10 mil reais para cada um de vocês aqui. 10 mil para começar, meu irmão. Para começar. Para começar. 100 salários mínimos para você, pastor. Em nome de Jesus. Aí você diz assim: mas e se nós sairmos da presença de Deus? Não. Um dos homens mais ricos de sua época se chamou Jó. E ele não saiu da presença de Deus. E olha que você não passaria por 10% do que ele conseguiu passar. Não é por aí. Se dinheiro desviasse você, o diabo te dava dinheiro todo dia. Todo dia ele te dava dinheiro para te manter longe de Deus. Enquanto eu estiver louvando, você ore a Deus. Você louve ao Senhor. Aleluia. Vai falando com o Senhor. Vai pedindo a Deus para remover. Vai colocando o seu Isaac sobre o altar. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Pense nisso. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras
Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Destrua agora. Coloque o seu Isaac sobre o altar. Destrua tudo aquilo que quer ocupar o primeiro lugar de Deus na sua vida. E diga para Deus: eu vou voltar ao primeiro amor, Senhor. Eu vou voltar a ser como era no início, fervoroso, Senhor. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor, Senhor, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir, reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras do Senhor. Senhor, diga: me arrependo. Diga pra Ele: eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Diga de novo pra Ele, Ele merece ouvir. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Vem, Senhor. Essa noite muda, Deus. O Espírito e a noiva dizem: vem. Me perdoa, Senhor, por todas as vezes que eu te culpei, por coisas que aconteceram em minha vida. Não foi o Senhor quem me feriu, foi o homem, Senhor. Mas esta noite eu me levanto, derrubo os ídolos do meu coração e digo: vem, Senhor, e ocupa o teu lugar. Eu quero sair daqui cheio, Senhor. Vem, 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 vem. O Espírito e a noiva dizem: vem, 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 vem. Eu quebro todos os ídolos, Senhor, e volto ao primeiro amor. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor. Vem, 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 vem.
ponta de nossas cabeças até a planta dos nossos pés, Senhor. Que venha sobre nós uma unção de perdão. Nos cubra com o sangue do Cordeiro. Eu quero te agradecer por esses 20 anos. Eu quero te louvar, Senhor. Porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Eu tenho certeza, Deus, que eu vou falar com o Senhor e o Senhor vai me ouvir, porque o Senhor é Emmanuel, aquele que está mais perto de mim do que o ar que eu respiro. Tu estás dentro de mim. Eu coloquei sobre o altar os meus ídolos e confesso a Ti e reafirmo diante do mundo espiritual que só Tu és o meu Senhor, o meu Rei, o meu Deus, a quem eu sirvo e jamais servirei a nenhum outro. Obrigado por este lugar, Senhor. Tudo que nós precisamos é Te colocar em primeiro lugar, é de buscar o Teu reino em primeiro lugar, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Ah, Deus, o Senhor é tão bom, que o Senhor nunca disse na Tua palavra, corra atrás da Tua bênção. Mas o Senhor diz na Tua palavra, em Deuteronômio 28, essas bênçãos vão correr atrás de você, se vocês me obedecerem. Não somos nós que vamos correr atrás das bênçãos. São elas que vão correr literalmente atrás de nós. Pai, muito obrigado por este momento. Muito obrigado por este culto. Muito obrigado, Pai, por trazer esta palavra. Os ídolos do coração desapareceram dos nossos corações. E agora nós temos um coração mais próximo de Ti. Um coração puro, como o Seu coração é puro. Um coração santo, como o Teu coração é santo. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que nós possamos nos humilhar, quebrar nosso orgulho, para não cairmos na mesma condenação do diabo. E em nome de Jesus, esta noite, Espírito Santo, eu sei que eu vim para somar, eu sei que eu vim para contribuir, que esta palavra se una a todas as outras que já foram faladas aqui, e que o Senhor possa estar impactando vidas nesse lugar esta noite. Se dobre a Jesus, porque muitas das vezes nós dobramos os joelhos de nossas pernas na igreja, mas não dobramos os joelhos dos nossos corações. Mas eu quero te dizer que até o profeta Samuel, cujas palavras nunca caíram por terra, um dia errou, porque um dia ele confiou nos seus próprios olhos. Ele ia escolher errado o rei de Israel, mas Deus falou com ele: Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, mas eu olho o coração. Se você quer verdadeiros amigos, se você quer alguém do teu lado para viver por resto da sua vida com você, faça como Jesus fez. Passou a noite inteira orando. E no outro dia, no meio de vários discípulos, ele escolheu 12 amigos íntimos para andar com ele. Então, que você passe a noite inteira orando. Até mesmo para fazer uma única pergunta. Passe uma noite inteira orando, se for preciso. Deus seja contigo. Deus seja com todos nós. Que Deus possa usar poderosamente, ainda mais, na plenitude do Espírito Santo, esta igreja, este lugar. A igreja foi criada para ser uma comunidade. A igreja foi criada com um objetivo, para nós levarmos as cargas uns dos outros.
Caso contrário, nós poderíamos ser soldados isolados, crentes dentro de nossos lares. Mas Deus está mandando eu dizer para você, soldado isolado não ganha guerra. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Essa palavra que eu tenho para trazer essa noite sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você poderia dar um forte aplauso de louvor ao Senhor? Pastor.